Olá, você que nos assiste online, nós estamos aqui terminando o culto, o pessoal batendo um papo, aproveitando bem. E você que está nos assistindo é nosso convidado. Hoje nós tivemos a 12ª mensagem da série de Efésios. Tem sido maravilhoso e eu espero que você receba algo de Deus nessa mensagem. Aproveite bem. Se você estiver pela área em Volta Redonda, venha nos visitar. Pelo contrário, aproveite a mensagem online. Espero que Deus te abençoe. Um grande abraço. Nós estamos, como eu disse, no meio de uma série. Se você está nos visitando, a razão pela qual nós pregamos em séries é porque facilita o entendimento. Às vezes a gente escuta uma mensagem maravilhosa, né, no domingo, e aí vai embora, e aí a pessoa te pergunta: o que foi pregado no domingo? Jesus. E é tudo que a gente lembra. Então, a gente usa séries. Nós estamos na 12ª mensagem dessa série em Efésios. A série de Efésios vai ser provavelmente a maior série que a gente já fez na história da capela. E nós começamos já há 11 semanas atrás. Hoje é a 12ª mensagem. Se você quiser assistir as outras, está tudo no YouTube. Basta você entrar no nosso site, capelachurch.com, e aí lá tem o ícone do YouTube. Você pode ver todas as outras mensagens. Acredito que vai te edificar também, se você quiser assistir as mensagens de antes, né? E hoje, na 12ª mensagem, nós estamos continuando a parte prática de Efésios. A gente aprendeu que a primeira parte de Efésios, do 1 ao 3, é a parte teórica, a parte teológica. E aí, do 4 ao 6, a parte prática. E a gente aprendeu várias coisas. Eu vou passar rapidamente para você lembrar na sua memória. A gente aprendeu desde lá do começo da série que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A famosa frase, né? Antes do haja luz, houve cruz. Nós aprendemos que nós, em Jesus, nós recebemos perdão pelos nossos pecados. O perdão está só nele. Nós recebemos a redenção da nossa vida. Nós somos feitos justos perante a Deus. Nós aprendemos que nós fomos salvos pela graça. A gente aprendeu. Pela graça, através da para as boas obras. Aprendemos a famosa frase do: se todos participarem de tudo, ninguém terá falta de nada. Isso tudo são ideias que vão formulando a carta aos Efésios. E hoje a gente vai continuar. Nós vamos fazer uma leitura um tanto quanto extensa hoje. Então, se você trouxe a sua Bíblia, hoje é dia de Bíblia. A gente costuma dizer aqui na capela que a gente gosta muito de Bíblia. É melhor pregar a Bíblia do que as minhas próprias ideias, que eu não é. Mas hoje a gente vai fazer uma leitura um tanto quanto estendida. A gente vai ler do capítulo 4, do versículo 17, até o capítulo 5, do versículo 17. Se você não está acostumado a fazer leituras grandes, não desligue, por favor, vai ouvindo a leitura. Provavelmente na sua mesa tem alguém com Bíblia também. Você pode acompanhar no seu aplicativo também, tem lá a leitura. Nós vamos ler do 4, versículo 17 ao 5, 17. A gente vai aprender algumas coisas só na leitura, você vai pegar. Você vai ver, por exemplo, que aquela ideia do seu testemunho fala mais alto que as palavras, está tudo aí, nesse texto. Então a gente vai ler para aprender essa parte prática, para reforçar que o importante não é o que a gente sabe, mas é como aquilo que a gente sabe transforma a maneira que a gente vive. Quero que você entenda essa ideia antes da gente começar. O importante não é o que você sabe. O importante é como o que você sabe modifica a maneira que você vive. E aí, nós vamos ler essa passagem. Efésios, capítulo 4, versículo 17 para frente. Eu vou lendo em blocos, tá bom? Diz o seguinte: assim, eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Estou falando de vocês, de Efésios, mas de nós. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha a ideia aí, membros de um mesmo corpo. Onde eu parei? Quando vocês ficarem irados, não pequem.
Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Continuando. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Está todo mundo aí? Amém. Então tá, vamos continuar. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Mais uma vez, nós. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas. Olha que interessante agora. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que era agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Para terminar, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Pai, fala conosco mais uma vez na sua palavra, abre os nossos corações, ajuda-nos a entender o que o Senhor quer falar para as nossas vidas, ajuda-nos a praticar aquilo que aprendemos e ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos o seu texto, a sua palavra que foi escrita nessa carta aos Efésios, em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo, era impossível eu ler algum versículo pequenininho e expor sobre esse versículo, porque esse texto todo que nós lemos, ele é um raciocínio só. Na verdade, ele continua, mas a gente consegue achar uma pequena pausa aqui. Então esse texto é grande, eu não vou conseguir passar por todos os versículos, mas eu quero expor algumas ideias de bloco em bloco. Então eu vou nesse capítulo 4, do 17 ao 24, depois aos pouquinhos, e de bloco em bloco, mantenha sua Bíblia aberta aí para você acompanhar, a gente vai discutindo algumas ideias. Para começar, Paulo começa aqui no versículo 17, e ele faz uma descrição minha e sua. Sabe aquelas brincadeiras da maquiagem, antes e depois? Paulo faz aqui um antes e depois de Cristo, na sua vida e na minha vida. Ele diz: não vivam mais como os gentios. Em outra mensagem a gente já ouviu a frase: vivam de maneira digna do seu chamado, ou da sua vocação, de maneira digna do chamado que Jesus tem para nós, de sermos um com Ele. Mas agora Paulo diz: não vivam mais como os gentios. Se ele diz não vivam mais como os gentios, é porque outrora, como a gente viu no texto, nós vivíamos como os gentios. Mesmo que você não concorde, alguma das coisas que os gentios faziam, você também fez. E ele faz uma lista, uma descrição do antes e depois. Ele diz: não vivam mais como eles. Por quê? Porque eles têm essas características que eu vou citar agora, que são todas no seu texto, e essas características não são próprias para os santos. Os santos somos eu e você. Não que nós somos santos da maneira que nós não pecamos. Santos quer dizer separados, aqueles que foram separados por Cristo para ser um com Ele. Somos eu e você, a igreja. E aqui ele diz que algumas coisas não são próprias para os santos, para mim e para você. E essa lista está aí no bloco 17 ao 24. A lista é o seguinte: primeiro, os seus pensamentos são inúteis. Olha como é que Paulo trata o pensamento dos gentios.
Ele fala que eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Sabe as pessoas que gastam aquele monte de tempo pensando em coisas que não levam a nada? É isso, os gentios. E aí, para piorar, ele diz que, além de viver na inutilidade dos seus pensamentos, eles têm um entendimento obscurecido. É aquele tipo de pessoa que você sabe que eles vivem dessa maneira, e quando você quer falar de algo que interessa, quando você quer falar de generosidade, quer falar de bondade, quer falar de viver uma vida com Cristo, quer falar de vida eterna, das coisas que levam a algum lugar, parece que fecha o olho, que eles não entendem nada e eles resolvem ignorar. Por quê? Porque o entendimento deles está obscurecido, a graça de Deus não é clara para eles. E nós precisamos entender, porque, como a gente viu no texto, outrora nós éramos como eles. E ele continua: eles perderam a sensibilidade. Olha que interessante, eles perderam a sensibilidade. Basta você ligar a televisão, o seu noticiário, você vai ver que as pessoas perderam a sensibilidade. Leia aí no seu texto e pense no noticiário. Eu estava falando de um caso que, do Rio de Janeiro, recentemente, alguns ciclistas sofreram um acidente fatal. A ponte quebrou e os ciclistas foram jogados na areia, e no dia seguinte, ou em algumas horas depois, foi constatado pelos jornais as pessoas jogando bola do lado dos corpos sem ninguém fazer nada. Sensibilidade zero. Ou um caso recente aqui na nossa região, uma senhora perdeu uma cirurgia no Rio de Janeiro por falta de combustível na ambulância. Ou outros que morrem nos hospitais, nos corredores dos hospitais, enquanto as pessoas morrem nos corredores dos hospitais por falta de atendimento, por falta de recursos, ao invés das pessoas tentarem ajudar ou ter compaixão, eles tiram o celular em busca daquele minuto de fama na mídia social e filmam a catástrofe das outras pessoas. Nosso mundo perdeu a sensibilidade. E além de perder a sensibilidade, eles são entregues à depravação. Olha só, pensa no nosso cenário de hoje. Como o Cláudio falou na mensagem passada, quando a gente lê Efésios, parece que a gente está botando a mão no tempo de hoje. Eles são entregues à depravação. Mais uma vez, basta ligar sua televisão e no ambiente familiar mais famoso do Brasil, onde a família se reúne com as crianças pequenas para ensinar os valores que devem ensinar, eles ligam a televisão e assistem a novela, onde o caso de um com o outro, de uma com a outra, ou a traição, ou o roubo, ou seja lá o que for, é mais importante do que talvez o político que vai governar o país, e não se discute essas coisas na família e as crianças aprendem esses valores corrompidos que passam no horário nobre da televisão. Entregues à depravação. Se você quiser ir mais fundo, você pode chegar numa escola onde as crianças estudam na 3ª ou 4ª série e ver que já nessa idade, 9, 10 anos de idade, eles estão experimentando pornografia. Porque a nossa sociedade está entregue à depravação. O que é certo virou errado. E o que era errado agora é certo. Entregues à depravação e praticam a impureza com avidez. Essa lista é terrível. Porque parece que as pessoas têm prazer em fazer o que é errado. Já reparou? Eles na nossa gíria, né, dos mais novos, eles cantam mar de fazer errado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu peguei tantos, eu fui no baile. Eles contam vantagem, como se isso fosse uma vantagem. A nossa geração está entregue a essa depravação. Mas Paulo, ele insiste aqui que eles devem viver de maneira diferente, se arrepender. Olha que interessante, quando Paulo fala não vivam mais, ele fala eu insisto no Senhor. Parece que Paulo entende que esse arrependimento é parte da transformação do cristão, e ele deve ter aprendido com Jesus, porque Jesus fala a mesma coisa. Jesus, quando fala para os pecadores, ele fala vá e não peques mais. Ele não fala vá e fica pecando, ele fala vá e não peques mais. Pedro, por exemplo, quando as pessoas perguntam para ele, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Ele fala, arrependei-vos e trazei frutos de arrependimento. É a trindade doutrinária da Bíblia, né? É Paulo, Pedro e Jesus. Os três concordam que deve haver uma transformação, tem que haver uma mudança. Eu era isso, agora eu não sou mais. Tem que haver uma mudança. Por quê? Porque evangelho que não transforma não é evangelho. Essa é uma frase forte que você pode anotar se você quiser. Evangelho que não transforma não é evangelho. Pode ser qualquer coisa. Pode ser conto de fato, pode ser historinha, pode ser palestra motivacional. Mas não é evangelho. Porque o evangelho tem poder de transformar o pecador num santo, separado. Evangelho que não transforma
não é evangelho. E quando há uma transformação no indivíduo, é natural, é uma consequência natural que a comunidade seja transformada. A transformação da comunidade, ela acontece quando começa em nós, um por um. A gente não pode olhar para o outro e falar assim, porque ele não está fazendo a parte dele, eu não vou fazer a minha. Ao contrário, justamente porque ele não está fazendo a parte dele, eu preciso começar a fazer a minha, porque assim eu influencio o outro, e o outro, que é a extensão de mim mesmo, passa a fazer a parte dele, e a comunidade muda. E aí eu achei interessante, enquanto eu estava pesquisando isso, todas as sociedades, todos os países que foram fundados, ou que foram colonizados com base bíblica, eles geralmente se tornam países desenvolvidos. E todos os que foram fundados ou colonizados sem base bíblica, geralmente se tornaram subdesenvolvidos. Lógico que há exceções entre um e outro, tem os seus extremos, mas a sua grande maioria, os países que foram colonizados com base bíblica, se tornaram países desenvolvidos. Por quê? Porque o evangelho, aonde ele vai, ele abençoa. E aí é uma outra frase, né? O evangelho que não abençoa também não é evangelho. O evangelho que só amaldiçoa, o evangelho que vive de regra em regra, não é evangelho. O evangelho precisa transformar e precisa também abençoar. E aí eu li um versículo interessante que está fora do contexto, está em Provérbios capítulo 19, versículo 16, fala que quando os governantes são corruptos, o povo sofre. Provérbios 19, versículo 16. Em outras versões, diz que quando os governantes são corruptos, o povo também o é. Só que o contrário também é verdade. Quando os governantes entendem a soberania de Deus, se entregam a Deus, deixam que Deus governe, o povo também aproveita dessa bênção, porque o evangelho abençoa. Aí eu reparei um negócio interessante. Para haver uma transformação comunitária, precisa começar a transformação individual. E aí vem a grande sacada. A transformação individual, ela vem pelo despertar do evangelho. Mas a transformação comunitária vem pelo despertar dos evangelistas, que somos eu e você. Há 2 mensagens atrás a gente aprendeu que todos nós somos um pouquinho de apóstolo, um pouquinho de evangelista, um pouquinho de profeta. E a transformação individual vem quando o indivíduo ouve o evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quando o indivíduo ouve a palavra, quando o indivíduo ouve o evangelho sozinho, aquela transformação, se ele entende, começa nele. Mas a transformação comunitária vem pelo despertar dos evangelistas, que vão para fora da igreja. E aí que a igreja se destaca. A igreja não pode ser conhecida pela capacidade que ela tem de sentar as pessoas, tem que ser conhecida pela capacidade de enviar as pessoas. A igreja vazia é o melhor sinal de que Cristo está operando na igreja. Se todo domingo essa igreja aqui estiver vazia e todos vocês estiverem na rua pregando o evangelho, esse é o melhor sinal de que o evangelho está sendo praticado, porque a transformação comunitária vem através do despertar dos evangelistas. Só que para isso acontecer, precisa de algumas coisas acontecerem antes, que é a lista que a gente vai continuar, do 25 ao 32. Se tiver com a sua Bíblia aí aberta, você pode acompanhar do 25 ao 32. Ele diz o seguinte: primeira coisa que tem que acontecer, versículo 25, está aí na sua frente. Primeira coisa que tem que acontecer, parar de falar mentira. Bem prático. Efésios é muito prático. Para de falar mentira um para o outro, fala a verdade um para o outro. Por quê? Porque nós somos parte de um mesmo corpo. Se eu e você somos um, e se eu falo mentira para você, eu estou falando mentira para mim mesmo. Se eu falo mentira para mim mesmo, eu sou muito idiota. Entendeu? Então, primeira coisa que tem que acontecer, com todo mundo que está sendo transformado pelo evangelho, pare de falar mentira, faça esse exercício, fale a verdade a todo custo. Lógico, tem contextos, né? Se a sua esposa ganhou um pouquinho de peso e ela pergunta se ela está gorda, você não vai falar tá. Não faça isso, você vai arrumar problema em casa. Aí está Efésios no final do capítulo 5. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então tenha misericórdia dela, não faça isso. Mas você precisa entender esse contexto. Fale a verdade acima de tudo. Aí ele continua: quando você se irá, não, olha que Paulo não fala se, ele fala quando você se irá. Por quê? Porque vai acontecer. Todos nós vamos passar um momento que a gente vai ficar com raiva de alguém. Quando você se irá, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, resolve o problema logo, que é para não dar brecha. E isso aí eu estou pregando para mim mesmo, porque tem vezes que você deixa eu nervoso de manhã, da de noite eu não fiquei em paz contigo ainda. Mas a gente precisa aprender a não deixar o sol se pôr na nossa ira. O que roubava, vá trabalhar para ter o que repartir. Olha que interessante.
quando eu vejo isso daqui, lógico que eu não sei por que Paulo colocou esse contexto aqui, não sei se os Efésios estavam acostumados a roubar, eu não sei, se fazia parte do contexto deles, mas meu objetivo não é entrar nessa parte teológica. O que eu quero dizer é que isso aqui me chamou a atenção para algo que nós estamos debatendo. Ele diz que aquele que roubava, não roube mais, ou aquele que furtava, não furte mais, mas faça algo de útil com as suas mãos, para ter o que repartir com o próximo. Para ter o que repartir com o próximo. Isso me fez entender que o objetivo do trabalho não é acumular, não é o enriquecimento. O objetivo do trabalho é o compartilhamento. Isso aí muda a perspectiva das pessoas quanto ao capitalismo. O objetivo do trabalho, a recompensa do seu trabalho não é para o seu enriquecimento, é para o compartilhamento. Se todos participarem de tudo, ninguém terá falta de nada. O trabalho, o resultado do trabalho é para que nós tenhamos o que repartir com os outros. Como a gente já aprendeu, abençoado não é o que recebe a bênção, é aquele que tem o suficiente para repartir a bênção. Isso é o que Paulo está falando aqui. Isso aqui faz-nos pensar em várias frases. Por exemplo, o trabalho dignifica o homem. Sabe por que o trabalho dignifica o homem? Porque ele permite ao homem fazer aquilo que Deus fez por nós. Permite ao homem repartir, permite ao homem compartilhar, permite ao homem dar, porque é melhor dar do que receber. Tudo isso são valores bíblicos que a gente sabe, mas saber muito e fazer pouco é saber nada. Nós precisamos começar a colocar em prática. O fruto do trabalho é para que nós possamos compartilhar. E aí, mais um versículo interessante. Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, ele fala uma frase que virou até frase popular. Ele diz que, Jesus diz que a riqueza do homem não está nos bens que ele tem, mas no bem que ele faz. Olha que frase poderosa. A riqueza do homem não está nos bens que ele tem, mas no bem que ele faz. E Jesus fala essa frase num contexto de que ele está contando uma história, uma parábola. Ele está contando uma parábola para os discípulos e diz que um certo homem tinha várias plantações e teve vários frutos e deu muito fruto e ele ficou rico. Sobrou, está sobrando. E aí ele olha para dentro dele mesmo, ele começa a se perguntar, ele fala: o que eu vou fazer com tanta coisa? Você conhece alguém assim? O que eu vou fazer com tanta coisa? Eu tenho tanto. Eu tenho 2 casas, 3 casas, 5 carros, 10 carros, uma fazenda, um hotel. Eu tenho tanta coisa, o que eu vou fazer com tanta coisa? Aí ele tem uma ideia mirabolante, que para nós, que já lemos a história, é uma ideia idiota. Mas, para ele é uma ideia mirabolante. Ele diz: já sei, vou destruir todos os meus galpões, vou construir um galpão maior que cabe tudo isso, e vou colocar tudo lá dentro, vou fechar, trancar, vou aproveitar a vida de boa, relax. Essa era a ideia dele. Só que a história termina de uma maneira triste. Jesus vira para ele e fala: tolo, mal sabes que hoje à noite seu tempo acabou. E aí? E olha que interessante, ele conta essa parábola para dar continuidade numa história que ele está tentando falar para os discípulos: não se preocupem com o que você tem de vestir ou comer. Aí ele conta a famosa história dos passarinhos e do lírio dos campos. Lembra dessa história? Se você já frequenta a igreja há muito tempo, ele fala: olha para os pardais, para os passarinhos, eles não trabalham, mas Deus dá sustento para eles. E olha os lírios do campo, que não trabalham, não se esforçam e se vestem de maneira tão linda que nem Salomão, como a gente brinca, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então, meus amigos, não se preocupe com o que você tem de beber, o que você tem de comer, porque a vida é muito mais que comer e beber. Deixe que cada dia se preocupe com o seu mal. Jesus conta essa história. E aí o ápice dessa história é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão te ser acrescentadas, assim como para o pardal e para o lírio. Você só precisa do básico. Você só precisa daquilo que você precisa. Tudo que você não precisa mais. Pegou? Você só precisa daquilo que você precisa. Tudo que você não precisa mais. A gente precisa entender isso nessa sociedade que a gente vive, que valoriza tanto o material. E ele diz mais algumas coisas que precisam acontecer, ainda no bloco do 25 ao 32. Não fale besteira, nem palavrão, nem coisa nenhuma desse tipo. Por quê? Porque quando você fala palavrão, Deus deixa de te amar? Não é isso. Mas quando você fala palavrão, você deixa de comunicar o amor de Deus. São duas vertentes diferentes. Quando você fala palavrão, Deus não deixa de te amar, mas você deixa de comunicar o amor que Ele tem por você. Perde a oportunidade de ficar quieto.
Já viu aquela frase? Podia dormir sem essa hoje. A gente perde muita oportunidade de ficar quieto. Se a gente não tem o que falar, diz a frase, né? Até o mais idiota, quando está calado, parece sábio. Então vamos aprender a exercitar isso também. São as coisas práticas. Deixa a amargura, a indignação e a ira, tudo isso de lado. Deixa isso de lado. Isso para mim é impossível. Vou pregar para mim agora. Não sei se você é igual eu. Mas o meu pai e eu, nós temos uma herança genética que a gente é emburrado de natureza. É difícil para mim sorrir assim, ó. É difícil. Nós somos emburrados de natureza. Então eu já ando assim. Eu já ando com a cara fechada. E aí, se você me deixar bravo de manhã, até de noite, de vez em quando o Thiago tem que exorcizar o Nelson de mim, que é meu pai, né? Brincadeira que a gente faz, nós somos emburrados. A minha filha já acostumou tanto que de vez em quando ela olha para mim e ela fala assim: pai, cadê o seu happy face? Não, happy face. Aí a mãe dela brinca com ela, ela fala assim: não, mas isso aí é a cara normal do pai. Essa é a cara normal do pai. Ela já aprendeu. Aí agora ela tem um truque. Ela anda com o meu happy face guardado aqui, ó, no coraçãozinho dela. Quando ela vê que eu estou com a cara emburrada, ela: pai, happy face aqui, ó. Pum. Aí eu tenho que mudar. Por quê? Porque são dois trabalhos. É ficar irado e desficar irado. Para quê? Porque ele está falando para a gente deixar a ira, porque nós temos que ser bondosos, caridosos e perdoadores, como Jesus foi por nós. Agora lembre-se que tudo isso que eu falei aqui não é um pré-requisito para a salvação. É uma prova da salvação. Duas coisas diferentes. Você não tem que perdoar para ser perdoado. Você não tem que amar para ser amado. Não é isso. Isso não é um pré-requisito. Isso é uma prova. Porque todo aquele que foi transformado vai dar frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. E aí Paulo parece que ele faz um funil invertido, né? Ele começa com um indivíduo, aí ele vai para a sociedade, depois ele volta para o indivíduo, que ele, no capítulo 5, no final, e no 6 ele vai falar da família. Nós vamos discutir isso nas próximas mensagens. Mas ele continua com algumas coisas depois de falar tudo isso, do versículo 1 ao 7 do capítulo 5. Nós estamos quase acabando. Segura comigo aí, capítulo 5, você abrir aí na sua Bíblia, Efésios 5, do versículo 1 ao 7, ele fala algumas coisas que vão ficar mais íntimas agora, vai ficar mais próximo de mim e de você. Não é só a comunidade agora somos eu e você aqui no íntimo. Ele diz o seguinte: qual é o padrão? Sejam imitadores de Deus. Esse padrão é difícil, hein? Sejam imitadores de Deus e vivam em amor. Qual que é o fundamento? Amor. Contra o amor não há lei. Se você amar acima de tudo, em todas as circunstâncias, você nunca vai errar. Vivam em amor como Cristo viveu em amor, que se sacrificou por nós. Cristo é o padrão. Sejam imitadores dele, e aí a gente não erra. E aí ele tem a lista negra das coisas que nós não devemos fazer. Essa lista é negra mesmo. É a pior lista que tem, essa lista das coisas que nós não devemos fazer. Olha o que ele fala, do versículo 1 ao 7. Que não haja nem menção dessas coisas. É importante a gente reforçar que ele diz: não haja nem menção. Ele não está falando assim, ó, que vocês não pratiquem imoralidade sexual, que vocês não pratiquem assim. Não. Ele fala: vocês não devem nem falar a respeito dessas coisas. Que coisas? Aí ele fala aqui: imoralidade sexual, impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas e gracejos imorais. Essas 6 coisas. A gente não deve nem falar a respeito dessas coisas, porque não é próprio para os santos. Mas além disso, Paulo entende o seguinte: é só uma questão de tempo, do período em que você começa a falar até o período que você começa a praticar. É batata. A língua, ela é como o leme do barco. Já dizia isso Tiago, irmão de Jesus. Ela é como o leme do barco. Ela é a menor parte do barco, a menor parte do navio. O Titanic, daquele tamanho inteiro, é guiado por um leme pequenininho. E para onde o leme virar, o barco vai. Se você começar a falar dessas coisas, é apenas uma questão de tempo até você começar a praticar essas coisas. Se você começar a se envolver com essas coisas, é apenas uma questão de tempo até você também estar praticando essas coisas. Prova para os adolescentes: eu não fumo maconha. Me envolvo com as pessoas que fumam maconha. No primeiro dia eu não fumo, no segundo dia eu não fumo, no terceiro dia eu tenho que me encaixar. Pronto, já era. É assim também com a bebida alcoólica, é assim também com os palavrões, é assim também com a má conduta, é assim também com a falta de educação, é assim também com a falta de respeito. Diga-me com quem andas e te direi quem és. As más amizades corrompem o bom caráter. Também é bíblico. Precisamos aprender isso. As más amizades corrompem
o mau caráter. Nós precisamos aprender tudo isso, porque talvez, eu não estou dizendo para você se isolar do mundo, porque o próprio Jesus orou, não tira eles do mundo, mas dá livramento para eles lá no mundo. O próprio Jesus falou, santifica-os na minha palavra para que eles sejam um. Então fica aí, mas não estou dizendo para você sair do mundo, estou dizendo que para você ser sal lá no mundo, algo tem que ser diferente, não pode ser igual. A diferença está aí, quando não há nem menção dessas coisas, imoralidade sexual, obscenidade, gracejo, a nossa cultura. Esses dias mesmo nós estávamos discutindo entre amigos, que na cultura brasileira nós temos a cultura de fazer piada dos outros. A gente faz piada da cor da pele dos outros, a gente faz piada da escolha sexual dos outros, a gente faz piada do estado psicológico dos outros, a gente faz piada do estado, se a pessoa usa droga, se ela está viciada, a gente faz piada disso. A pessoa cai na rua, a gente ri, ao invés de ajudar. É impressionante, se você sair do país e for para um país desenvolvido, você não vê ninguém rir quando uma senhora cai na rua, você não vê. Por quê? Nossa cultura, nós temos esse problema que precisa ser consertado. Não deve haver nem menção dessas coisas no nosso meio. Não fale, não participe, não entretenha e não se envolva, porque a palavra tem poder. A palavra falada tem poder, ela cria coisas. A palavra falada, ela cria caminhos no seu cérebro para encontrar soluções das coisas que você ainda não encontrou. Para quem é cristão, a gente crê no poder da palavra, porque Deus criou tudo, o universo e o mundo em que nós vivemos através da palavra. Mas para aqueles que não são cristãos, os mais pragmáticos, isso se chama programação neurolinguística. A gente programa o nosso cérebro de acordo com as coisas que a gente fala. A programação neurolinguística é a prova de que a palavra tem poder. E eu e você precisamos entender isso para parar de falar besteira e falar daquilo que edifica. Como ele mesmo diz no texto, para que quando vocês falem entre si, falem de ações de graças, para que edifique as pessoas. Para que edifique as pessoas. E aí, terminando, versículo 8 a 14 do capítulo 5, Paulo fala basicamente que tudo isso que ele está falando não é novo. Se você ler aí na sua Bíblia, você fala, gente, isso aí não é novo não. Vocês ouviram o Evangelho, vocês sabem como é que funciona. Outrora vocês viveram dessa maneira, vocês já foram convertidos, já passou do básico. Captou a mensagem? Captei. Então vamos para frente e vamos viver como luz. Vamos viver como luz. Vocês são filhos da luz, precisam viver como luz. E a luz, ela é acendida na escuridão. Qual é o contexto que Paulo está falando disso? O famoso Sermão da Montanha, o sermão mais famoso pregado no mundo inteiro, mais famoso que Martin Luther King Jr. e todas essas pessoas. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, ele falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém acende a lâmpada e põe debaixo da mesa, não, porque se você acender a lâmpada e botar debaixo da mesa, apaga a luz. Pelo contrário, ou ninguém acende a vela e apaga, não. A gente acende a luz e põe no alto para iluminar o ambiente todo, como uma cidade em cima da montanha. E essa cidade em cima da montanha é para todo mundo ver. Aí olha o que Jesus fala. Nós estamos falando que nós somos salvos pela graça através da fé para boas obras, certo? Que já foram preparadas para nós de antemão para que nós vivamos nela. Esse é o capítulo 2 que a gente discutiu. E aí olha o que Jesus fala no Sermão da Montanha. Quando ele está falando de luz, vocês são luz do mundo, como uma cidade na montanha, para iluminar, assim também brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as suas boas obras, e através das suas boas obras glorifiquem a Deus. Olha como que nós temos tudo errado. A gente está focado em decorar a Bíblia, aprender grego e hebraico, e esquece de praticar. A fé sem obras é morta. Jesus fala no sermão mais famoso, no ápice do sermão dele: assim também brilha a vossa luz, para que os homens vejam as suas boas obras e através das suas boas obras glorifiquem ao Pai. Nós precisamos botar em prática. Já por 12 semanas eu estou repetindo isso. Precisamos pôr em prática o Evangelho. Precisamos amar o próximo sem discriminar. Precisamos nos doar por inteiro. Precisamos ser mais cristãos. Basicamente, quando ele lê esse texto aí que você tem aí, que está em itálico na sua Bíblia, ele fala: desperta, tu que dormes. Se fosse no dia de hoje, Paulo ia dizer assim: galera, acorda, vamos parar de brincar de igreja e vamos ser cristãos de verdade. Vamos parar de brincar de igreja. Vim aqui domingo é só brincar de igreja, é só ensaio. Aqui a gente recebe alguma coisa para a gente poder viver na segunda, mas se na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado nós não estamos fazendo aquilo que a gente sabe, não vale nada. Temos que colocar em prática. E para finalizar, versículo 15 a 17, aí na sua Bíblia do capítulo 5 ainda, versículo 15 a 17. Cuidado com o seu testemunho. Olha como o Paulo coloca: cuidado com o seu testemunho. O que é o seu testemunho? Sua conduta, sua maneira de viver. Cuidado porque o tempo está acabando.
Ele quer dizer o seguinte: já já o juiz apita, o jogo acaba, o seu tempo é limitado, os dias são maus. É como se a nossa vida fosse uma partida de futebol. Futebol não, porque o futebol tem prorrogação, né? Futebol acabou os 45, você ainda tem uma chancezinha, então não posso usar o futebol como analogia. Vamos botar o jogo de basquete que eu gosto tanto. Bateu zero, o cronômetro é zero, acabou. Não tem segunda chance não. Os dias são maus e nós precisamos viver de maneira sábia, maneira sensata. Cuidado com o seu testemunho, a sua conduta. Nos nossos dias de hoje, posso dar um exemplo? Posso pisar no calo de uma galerinha aqui? No meu também? Sabe qual é a principal plataforma que você dá testemunho hoje? Não é nem na sua casa, nem no seu trabalho. Porque muitos de nós aqui passamos mais tempo conectados no Facebook do que em casa no trabalho. Tem tanta gente falando tanta besteira no Facebook que na hora que você abrir a boca para falar de Jesus, a galera não quer ouvir. Captou? Usa o seu Facebook, usa o seu Twitter, o seu Instagram para falar de coisa boa. É uma ferramenta maravilhosa, mas pode ser bênção e pode ser maldição. Sabe um negócio que eu queria falar para vocês, que eu acho importantíssimo, que eu aprendo também, eu me incluo nesse grupo. Nós não podemos ser conhecidos pelas coisas que nós somos contra. A gente tem que ser conhecido pelas coisas que nós somos a favor. Se você é contra PT ou PSDB, se você é contra hétero, bi, gay, sei lá, não interessa, ninguém precisa saber o que você é contra. Se você falar só o que você é a favor, as pessoas vão te ver de maneira diferente. Use o seu Facebook para falar do amor de Cristo, para pregar o amor de Cristo. Esquece de julgar os outros, julgar outras instituições, outras religiões, outros grupos. Esquece isso. Fala só do amor de Cristo. Se não tiver o que falar, não fala nada. Para quando falar bem falado. Facebook é um ótimo testemunho para nós. E aí ele diz a última frase, vou fechar aqui. Procure discernir qual é a vontade do Senhor. Irmãos, qual que é o maior objetivo disso tudo? Procure discernir qual é a vontade do Senhor. Irmãs, procure discernir qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor que é perfeita e agradável. Procure, busque, ore, trabalhe arduamente para descobrir qual que é a vontade do Senhor. Sabe por quê? Inteligente é aquele que sabe o que o Senhor quer da vida dele. Mas sábio é aquele que vive o que o Senhor quer da vida dele. Duas coisas diferentes. Inteligente é aquele que sabe. Eu sei o que Deus quer para mim. Eu sei dos planos de Deus. Deus já me mostrou. Sábio é aquele que vive o que Deus quer para a sua vida. Está na hora de você começar a viver. Mudança radical. Abandonar os seus padrões. Abandonar o seu jeito costumeiro de ser. Abandona tudo isso e vai viver como Cristo. Da maneira que Ele te mostrou, da maneira que Ele te chamou, sendo um filho. Aí sim, você vai experimentar o que é o Evangelho. Amém?